Ninguém espera que sua vida termine em um apartamento de luxo, com sirenes da polícia ecoando pelos corredores de mármore. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Marcus Wellington em uma noite úmida de quinta-feira, em abril de 2019, quando a mulher com quem ele mantinha segredos há 3 anos finalmente decidiu que esses segredos deveriam morrer com ele. As chamadas para o 911 começaram a chegar por volta das 10h30. Moradores do Meridian Towers, em Collierville, relataram ter ouvido o que pareciam ser tiros, seguidos de gritos. Quando os policiais chegaram à unidade 4B, encontraram uma cena que abalaria profundamente a rica comunidade. Marcus Wellington, um incorporador imobiliário e consultor de investimentos de 41 anos, estava morto no chão da sala. Sua esposa, Catherine Wellington, havia levado um tiro na cabeça, mas milagrosamente sobreviveu, com a bala raspando seu crânio apenas o suficiente para deixar uma cicatriz permanente e um trauma permanente. Em pé na cozinha, ainda segurando a pistola 9mm que havia comprado poucas horas antes, estava Aria Stevens, de 29 anos. Ela não fugiu, ela não se escondeu. Quando a polícia ordenou que ela se deitasse no chão, ela obedeceu sem resistência. Suas únicas palavras foram uma admissão arrepiante do que ela quase fez a si mesma. Eu deveria ter puxado o gatilho em mim também. Mas para entender como uma jovem de Little Rock, Arkansas, acabou em um subúrbio de Memphis, com sangue nas mãos e um amante morto no chão, é preciso voltar 3 anos antes, a um momento que parecia bastante inocente na época, um evento de networking empresarial, uma conversa sobre ambições e oportunidades, um homem que prometeu ajudar e uma mulher desesperada o suficiente para acreditar nele. Aria Stevens não estava procurando um sugar daddy quando entrou naquela sala de conferências de hotel em Little Rock, em fevereiro de 2016. Ela estava procurando uma saída. Aos 26 anos, ela trabalhava 60 horas por semana em 2 empregos, tentando terminar seu bacharelado em serviço social enquanto se sustentava e ajudava sua mãe idosa com as contas médicas. O evento de networking tinha como objetivo conectar profissionais emergentes com mentores em potencial na comunidade empresarial. O que Aria encontrou foi Marcus Wellington, que se tornaria sua salvação e sua destruição. Marcus tinha uma aparência impressionante, alto, bem vestido, confiante da maneira que só o dinheiro e o sucesso podem tornar um homem confiante. Ele possuía um portfólio de propriedades comerciais em 3 estados, prestava consultoria para grandes empresas de desenvolvimento e tinha o tipo de sorriso que fazia você se sentir como se fosse a única pessoa na sala. Quando perguntou a Aria sobre seus objetivos, ele não apenas ouviu, mas ofereceu soluções. Ele conhecia pessoas, poderia fazer apresentações, ele podia ajudar com as mensalidades. Tudo o que ela precisava fazer era deixar. O acordo, como ele chamava, começou de forma inocente. Encontros para tomar café e discutir sua carreira. Jantares onde ele a apresentava a potenciais empregadores. Um cheque aqui e ali para ajudar com o aluguel quando as coisas ficavam difíceis. Aria dizia a si mesma que era mentoria. Ela dizia a si mesma que homens bem-sucedidos ajudavam jovens promissoras o tempo todo, que era assim que funcionava o networking no mundo real. Mas, em algum ponto entre os conselhos de carreira e a ajuda financeira, os limites se confundiram. Isso aconteceu em uma terça-feira à noite em abril, 6 semanas depois que eles se conheceram. Marcus convidou Aria para jantar em uma churrascaria sofisticada para comemorar sua aceitação em um programa de pós-graduação. O vinho fluiu livremente e quando ele sugeriu que continuassem a comemoração em seu hotel, ela não recusou. Ela disse a si mesma que eram apenas bebidas. Ela disse a si mesma que estava no controle. Mas quando ele a beijou no elevador,
quando suas mãos encontraram o zíper do vestido dela, quando ele sussurrou que queria isso desde o momento em que se conheceram, ela não o impediu. O que começou como uma noite se tornou 2, depois 5, depois um acordo permanente que duraria 3 anos. Marcus visitava Little Rock 2 vezes por mês, sempre se hospedando no mesmo hotel sofisticado no centro da cidade, sempre enviando uma mensagem de texto para Arya com o número do quarto. Entre as visitas, ele enviava dinheiro. Às vezes, pequenas quantias para compras de supermercado ou gasolina, às vezes, quantias maiores que cobriam meses inteiros de aluguel. Ele pagou os empréstimos estudantis dela. Ele comprou um carro confiável para ela quando o dela quebrou. Ele até criou um cartão de crédito em seu nome para que ela pudesse usar para compras essenciais. A regra tácita era simples. Ela era dele quando ele estava na cidade e não fazia muitas perguntas no resto do tempo. Arya sabia que Marcus era casado. Ele nunca escondeu isso exatamente. Não havia aliança em seu dedo quando estavam juntos, mas ela tinha visto as fotos em suas redes sociais antes de ele fazer com que ela prometesse nunca olhar. Catherine Wellington era tudo o que Arya não era. Mais velha, estabelecida, conectada aos mesmos círculos ricos que Marcus frequentava com facilidade. Ela dirigia uma empresa de consultoria médica de sucesso e parecia ter saído de um catálogo de clube de campo. Eles moravam em Memphis, em uma casa espaçosa, que Marcus às vezes mencionava de passagem, mas nunca mostrava fotos para Arya. Por um tempo, Arya se convenceu de que o que ela e Marcus tinham era separado do casamento dele, que eles existiam em universos paralelos que nunca precisavam se tocar. Ele disse a ela que o casamento era complicado, que ele e Catherine eram mais como parceiros de negócios do que parceiros românticos, que eles permaneciam juntos por razões práticas. Ele disse que se sentia mais ele mesmo com Arya do que se sentia há anos. Ele disse que ela o entendia de maneiras que sua esposa nunca poderia. Arya queria acreditar nele. Mais do que isso, ela precisava acreditar nele. Porque se o que eles tinham não era real, se era apenas uma transação, então o que isso fazia dela? A primeira rachadura na ilusão surgiu cerca de 8 meses após o início do acordo. Marcus apareceu no hotel com arranhões nas costas que Arya não tinha feito. Quando ela perguntou sobre eles, ele riu. Disse que Catherine tinha ficado agressiva durante uma discussão que não era nada com que se preocupar. Mas 2 semanas depois, Arya encontrou mensagens em seu celular de alguém salvo com um nome masculino. Mensagens que definitivamente não eram de um homem. Quando ela o confrontou, Marcus não negou. Ele nem parecia particularmente incomodado. "Eu tenho necessidades", disse ele, como se isso explicasse tudo. "Você nem sempre está disponível quando estou na cidade." Foi a primeira vez que Arya percebeu que não era a única outra mulher. Ela era apenas um dos vários arranjos que Marcus mantinha em suas viagens de negócios. Saber disso deveria tê-la feito ir embora, mas em vez disso a deixou desesperada para provar que era diferente, que era especial, que poderia ser a escolhida se esforçasse o suficiente. Então, ela se esforçou ainda mais. Ela se colocava à disposição sempre que ele ligava, não importava o que ela tivesse planejado. Ela aprendeu suas refeições favoritas e as preparava em seu pequeno apartamento, embalando-as para ele levar de volta ao hotel. Ela comprou lingerie que não podia pagar e perfume que ele mencionou gostar uma vez, de passagem. Ela ouvia seus problemas e ria de suas piadas e nunca reclamava quando ele cancelava planos de última hora porque Catherine precisava dele em casa. Marcus percebeu, é claro. Homens como Marcus sempre percebem quando uma mulher está se esforçando demais. E como podia, ele pressionou para ver até onde ela iria. A conversa sobre abrir o relacionamento começou casualmente durante uns drinks no bar do hotel.
Marcos mencionou um livro que estava lendo sobre não monogamia ética, sobre como os relacionamentos tradicionais eram ultrapassados e restritivos. Ele disse que fazia parte de um grupo online que discutia esses conceitos. Pessoas que acreditavam que o amor não precisava ser exclusivo para ser real. Ele sugeriu que Aria poderia se beneficiar ao explorar essa filosofia, que isso poderia ajudá-la a entender por que o que eles tinham era, na verdade, mais honesto do que a maioria dos casamentos. Aria ouviu e acenou com a cabeça, mas por dentro ela estava gritando. Ela não queria filosofia ou teoria. Ela queria que ele deixasse a esposa. Ela queria que ele a escolhesse. Ela queria o final de Conto de Fadas, em que o homem percebe que a mulher mais jovem é seu verdadeiro amor e deixa sua vida confortável por uma chance de felicidade real. Mas Marcus Wellington não estava procurando um conto de fadas. Ele estava procurando permissão para fazer exatamente o que já vinha fazendo, sem qualquer culpa. Quando Aria finalmente admitiu que não estava interessada em abrir o relacionamento, que ela o queria exclusivamente ou não o queria, a resposta de Marcus foi se afastar lentamente. As visitas se tornaram menos frequentes. O dinheiro veio com mais condições. Ele aparecia na cidade e não avisava até o último minuto. Ou pior, não avisava nada. Ela via sua localização nas redes sociais e percebia que ele estava em Little Rock há 2 dias sem entrar em contato com ela. Quando ela perguntava o motivo, ele dizia que estava ocupado, que ela estava sendo pegajosa, que era exatamente por isso que os relacionamentos precisavam evoluir além da possessividade. O começo do fim veio em novembro de 2018, quando Marcus anunciou que estava se mudando para Memphis permanentemente. Uma grande empresa de desenvolvimento imobiliário lhe ofereceu um cargo de vice-presidente sênior, supervisionando as operações no Tennessee e em Arkansas. Era o tipo de oportunidade que ele vinha se preparando para conseguir há anos. Ele ganharia mais dinheiro, ganharia mais influência, construiria o tipo de legado pelo qual homens como ele mediam seu valor. Quando contou a Aria, ele fez parecer que nada mudaria entre eles. Ele ainda viria a Little Rock, regularmente a negócios. Eles ainda se veriam. Se alguma coisa, estar mais perto, significava que poderiam passar mais tempo juntos. Mas Aria ouviu o que ele não estava dizendo. Memphis significava mais distância dela e menos distância de sua esposa. Memphis significava que Catherine o teria todas as noites, em vez de apenas nas noites em que ele não estivesse viajando. Memphis significava que Aria se tornaria ainda mais secundária do que já era. Ela deveria ter terminado tudo naquele momento. Em vez disso, ela o ajudou a se preparar para a mudança. Marcus pediu que ela atualizasse seu currículo para torná-lo mais focado em desempenho para a entrevista. Aria passou horas refinando a linguagem, destacando suas conquistas, fazendo com que ele parecesse ainda melhor no papel do que já era pessoalmente. Quando ele conseguiu o emprego, não lhe agradeceu. Pediu-lhe que organizasse a sua festa de despedida. Na verdade, pediu-lhe que organizasse 2 festas. Uma era uma reunião informal num salão de charutos de luxo para os seus parceiros de negócios e amigos íntimos. A outra era uma recepção formal na sua igreja em Little Rock, onde Marcus e Catherine mantinham a filiação, apesar de viverem vidas separadas na maior parte do tempo. Aria coordenou tudo, os locais, o catering, as listas de convidados, os presentes. Ela gastou quase $3.000 do seu próprio bolso em presentes para ele. Bourbon caro, umidificadores personalizados e outras coisas que ela achava que o fariam lembrar dela toda vez que os usasse. Marcus também a instruiu sobre como solicitar presentes em dinheiro de outros membros da igreja.
Ele queria deixar Little Rock com uma reserva financeira e sabia exatamente como fazer com que os paroquianos bem-intencionados abrissem suas carteiras. Arya se sentia suja fazendo essas ligações, mas ela as fez mesmo assim. Ela sempre fazia o que Marcos pedia, mesmo quando isso a humilhava. A pior parte era vê-lo aceitar tudo isso, as festas, os presentes e o dinheiro, sem nunca reconhecer o que isso lhe custava. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Cada sorriso que ela forçava enquanto o ajudava a seguir em direção a uma vida que não a incluía, parecia como engolir vidro. Após a mudança, Marcos cumpriu sua promessa de visitar Little Rock, mas apenas porque precisava. Ele havia marcado uma série de consultas ortodônticas que levariam meses para serem concluídas, e também havia começado a construir um negócio de consultoria privada paralelamente. A cada 2 semanas, ele dirigia 2 horas e meia de Memphis e todas as vezes enviava uma mensagem de texto para Arya com o nome do hotel em que estava hospedado. Eles caíram em uma nova rotina. Arya levava comida e bourbon para ele quando ele chegava, tudo o que ele pedisse. Depois, ela ia embora e esperava que ele dissesse quando ela deveria voltar. Às vezes, ele a convidava para passar a noite. Às vezes, ele a deixava esperando por horas antes de cancelar tudo. Ela nunca sabia qual versão de Marcos encontraria, e a incerteza era uma tortura à parte. Em março de 2019, tudo mudou. Marcos chegou a Little Rock numa sexta-feira à noite, hospedando-se no Spring Hill Suites, no centro da cidade. Ele enviou uma mensagem para a Arya, pedindo que ela lhe trouxesse o jantar e uma garrafa de seu bourbon favorito, o que ela fez. Quando ela chegou, ele estava amigável, mas distraído, navegando pelo celular enquanto comia a refeição que ela havia preparado. Ele disse para ela voltar mais tarde, por volta das 11. Ela foi para casa e esperou, mas as 11 horas chegaram e passaram sem que ele desse notícias. À meia-noite, Arya decidiu que estava cansada. Cansada de esperar, cansada de ser conveniente, cansada de sentir que só importava quando era conveniente para ele. Ela se vestiu e dirigiu até o salão de charutos, onde sabia que Marcos estaria, planejando terminar tudo de uma vez por todas. Ela até tinha presentes no carro que havia comprado para ele semanas antes, coisas que decidiu jogar em cima dele antes de ir embora para sempre. Mas quando Marcos a viu no estacionamento, quando sorriu para ela com aquele mesmo sorriso devastador que a conquistou 3 anos atrás, quando a puxou para seus braços e colocou o cartão-chave do hotel em sua mão, toda a sua determinação se derreteu. Ela foi para o quarto. Ela sempre ia para o quarto. O que aconteceu naquela noite assombraria a Arya por meses depois. Ela se convenceu de que quando Marcos finalmente a chamasse de volta para o hotel, eles se reconectariam como antes. Em vez disso, ela viu uma versão dele que nunca tinha visto antes. O sexo foi violento, de uma forma que nunca tinha sido antes. Marcos forçou sua boca com tanta força que ela engasgou. Depois agarrou seu cabelo e puxou sua cabeça para frente e para trás, enquanto ela tentava dizer que ele estava machucando-a. Ele bateu em seu rosto repetidamente, dizendo para ela não mordê-lo, com uma voz fria e ameaçadora. Quando finalmente tiveram relações sexuais, foi brutal e impessoal. Depois, em vez de abraçá-la como costumava fazer, Marcos rolou para o lado e foi dormir sem dizer uma palavra. Arya ficou deitada no escuro, sentindo-se usada de uma forma que nunca havia sentido antes. Este não era o homem que prometera cuidar dela. Este não era o homem que dissera que ela o fazia sentir vivo. Este era alguém que a via como um objeto, algo para usar e descartar. De manhã, Marcos se vestiu e saiu sem nem mesmo tomar banho com ela, algo que sempre faziam juntos. Quando Arya perguntou para onde ele estava indo, ele disse que não era da conta dela. Ela pegou o cartão-chave do quarto da cômoda quando ele saiu, um pequeno ato de rebeldia que ele ignorou
com uma risada. Aria passou o resto do dia em um estado de confusão. Ela continuou mandando mensagens para Marcos, perguntando se eles iriam se encontrar novamente, mas ele era vago e evasivo. À noite, ela tomou uma decisão. Se ele não quisesse vê-la, ela iria ao quarto de hotel mesmo assim, e quando chegasse lá, ela acabaria com sua vida na frente dele, para que ele finalmente entendesse a dor que lhe causara. Ela dirigiu até o Spring Hill com a arma na bolsa, a mesma pistola que possuía há anos para proteção. Quando chegou ao quarto, Marcos já estava lá. Aria sacou a arma e apontou para sua própria cabeça, dizendo que ele estava prestes a sentir a mesma dor que lhe causara. Marcos a convenceu a desistir. Ele disse que a amava, que eles poderiam consertar as coisas, que ela só precisava baixar a arma e conversar com ele. Ela acreditou nele. Ela sempre acreditava nele. Ela colocou a arma na bancada do banheiro e sentou-se com ele na cama, deixando-o abraçá-la enquanto ele fazia promessas que nunca cumpriria. Quando chegou a hora de ela ir embora, Marcos foi mais rápido do que ela. Ele pegou a arma da pia antes que ela pudesse alcançá-la, não confiando que ela fosse embora com ela. Mas ele a fez prometer que se encontraria com ele na manhã seguinte no salão de charutos para conversar mais. Ela concordou, desesperada por qualquer fragmento de esperança que ele oferecesse. Aria sabia que precisava de ajuda. Ela dirigiu até Pine Bluff para ficar com uma amiga que era terapeuta, alguém que pudesse cuidar dela e mantê-la segura de si mesma. Ela ficou lá por vários dias, mal falando com Marcos. Quando finalmente voltou para Little Rock, ela pensou que talvez o tempo separados tivesse sido bom para os dois, que eles poderiam começar de novo. Então chegou o dia 4 de abril. Aria enviou uma mensagem de bom dia para Marcos, como fazia todos os dias. As horas passaram sem resposta. Finalmente, à tarde, ela verificou seu celular e viu a resposta dele. 7 palavras que destruíram tudo. Acho que nosso tempo acabou. Ele terminou com ela por meio de uma mensagem de texto que desapareceu, do tipo que some depois de ser lida uma vez. Sem explicação, sem ligação, sem chance de conversar, brigar ou implorar. Apenas 7 palavras, e depois nada. Aria sentou-se no sofá e escreveu uma carta de suicídio para sua família. A carta de suicídio que Aria escreveu no dia 4 de abril, às 15h14, tinha 8 parágrafos. Ela a digitou em seu celular, sabendo que sua irmã mais nova a encontraria lá quando fosse verificar a agenda de Aria para compromissos futuros. A carta pedia desculpas por ser um fracasso, por decepcionar a todos, por não ser forte o suficiente para continuar lutando. Mencionava a dor que se acumulou ao longo de 25 anos, as perdas e decepções que finalmente se tornaram pesadas demais para carregar. Ela pediu à sua família para cremá-la e não desperdiçar dinheiro com um funeral. Ela disse aos seus filhos que tentou ser a melhor mãe que podia. Ela implorou para que eles não tivessem vergonha dela. Depois de terminar a carta, Aria pegou sua carteira e dirigiu até uma loja de armas em Sherwood, um subúrbio a cerca de 20 minutos do seu apartamento. Ela não levou sua bolsa, apenas sua carteira de motorista e seu cartão de débito. Ela precisava de uma arma, porque Marcos ainda tinha a outra, a arma que ele havia tirado dela no quarto de hotel 2 semanas antes. Dentro da loja, Aria examinou a parede de armas de fogo expostas com etiquetas de preço abaixo delas. Ela escolheu a opção mais barata, uma pistola básica de 9mm que custava pouco menos de $200. Quando o vendedor perguntou se ela precisava de munição, ela quase saiu sem comprar. Ela comprou o que ele recomendou, sem se importar com o calibre ou o peso do grão. Nenhum desses detalhes importava quando você planejava colocar o cano contra sua própria têmpora. A viagem de volta para casa levou 15 minutos.
Arya deixou a maior parte da munição em sua cama, carregou a arma em seu carro e enfiou as balas restantes no bolso da jaqueta. Ela entrou em casa apenas para deixar o dinheiro que conseguiu sacar do caixa eletrônico na cômoda do filho. Em seguida, voltou para o carro e começou a dirigir. O plano era simples: Johnson Park, em Jacksonville, Arkansas. O nome a conectava a todos os homens que já a haviam magoado. Jacksonville era a cidade natal de Marcus. Johnson era o sobrenome de seu segundo ex-marido e o parque ficava na Ray Road, o nome do meio de seu pai. Parecia poético de uma forma sombria terminar tudo em um lugar que simbolizava toda aquela dor acumulada. Arya pegou a Interstate 440, a rota que a levaria direto para Jacksonville. Mas após 20 minutos de viagem, ela viu a saída para Memphis. Algo dentro dela mudou. Antes que pudesse se convencer do contrário, ela pegou a saída. Ela disse a si mesma que só queria ver Marcus mais uma vez, olhar nos olhos dele e perguntar por que ele tinha feito isso, por que ele tinha jogado fora 3 anos com uma mensagem de texto, por que ela não merecia uma conversa de verdade. Talvez se ela entendesse, a dor seria mais fácil de suportar. Enquanto dirigia, seu telefone vibrou. Marcus havia enviado outra mensagem, dizendo que ainda a amava. A contradição fez a cabeça de Arya girar. Como ele podia amá-la e descartá-la ao mesmo tempo? Ela respondeu à mensagem, tentando entender o que estava acontecendo entre eles. Quando chegou ao centro de Memphis, já estava escuro. Arya sabia que Marcus passava as noites de quinta-feira em um lounge sofisticado chamado The Pocket, um bar exclusivo para membros onde executivos se reuniam para fumar charutos caros e beber bourbon ainda mais caro. Ela nunca tinha estado lá, mas Marcus tinha mencionado o lugar tantas vezes que ela sabia o endereço. Encontrar estacionamento no centro de Memphis foi mais difícil do que ela esperava. Arya circulou pelas ruas por quase 30 minutos, frustrada com os sistemas de estacionamento pago e as ruas de mão única que ela não entendia. Ela estava prestes a desistir quando finalmente encontrou uma vaga a vários quarteirões do lounge. Andando pelas ruas desconhecidas da cidade à noite, sozinha e carregando uma arma carregada no bolso da jaqueta, Arya sentiu como se estivesse em um sonho. Nada parecia real. Nem o ar frio de abril, nem o som distante da música dos bares próximos, nem o peso da arma pressionando suas costelas a cada passo. Ela estava a meio quarteirão do The Pocket quando o viu. Marcus estava saindo do lounge, rindo de algo em seu celular. O primeiro instinto de Arya foi desviar o olhar, continuar andando como se ela não existisse. Essa sempre fora a regra quando estavam em público. Ela nunca se aproximava dele primeiro, nunca o reconhecia, a menos que ele a reconhecesse, porque nunca sabia quem poderia estar observando. Mas Marcus olhou para cima e a viu. Sua expressão mudou de surpresa para algo quase satisfeito. "Então você vai simplesmente passar por mim sem dizer nada?" ele gritou. E assim, Arya parou de andar. Ela se virou. Ela foi até ele. Ela sempre ia até ele. Eles conversaram na esquina por quase 1 hora. Marcus explicou que havia terminado com ela porque ela não concordava com seus termos, porque ela continuava tentando forçar algo exclusivo quando ele havia deixado claro que não era isso que queria. Mas ali, sob a luz dos postes, com Arya à sua frente parecendo devastada, ele se abrandou. Ele disse que ainda se importava com ela. Ele disse que eles poderiam resolver as coisas. Havia apenas uma coisa que precisavam fazer primeiro. Precisavam contar para Catherine. Marcus explicou que sua esposa já estava aberta à ideia de não monogamia há algum tempo. Ela tinha seus próprios interesses, seus próprios arranjos. Se Arya simplesmente aceitasse que o relacionamento deles não precisava ser tradicional para ser real, se ela pudesse aceitar que ele tivesse outros relacionamentos, então eles poderiam finalmente ser honestos. Eles poderiam parar de se esconder.
Eles contariam a Catherine naquela noite, juntos, e veriam no que daria. Ele disse a Arya para dirigir até seu apartamento em Collierville, um subúrbio a cerca de 30 minutos de distância. Ele deu o endereço a ela e disse para ela entrar e conversar com Catherine sobre tênis até que ele chegasse. Ele precisava passar na casa do chefe primeiro para deixar algo, mas isso levaria apenas 20 minutos. Quando chegassem lá, contariam tudo para Catherine e então, finalmente, saberiam se aquilo poderia dar certo. Se Catherine dissesse sim, planejariam uma viagem para Kentucky juntos, um novo começo. Se Catherine dissesse não, fariam a mesma viagem e se despediam adequadamente. De qualquer forma, Arya teria um desfecho em vez de uma mensagem de texto desaparecida. Foi a esperança que a matou, a possibilidade de que esse pesadelo pudesse se transformar em algo bom, de que Marcus a tivesse afastado apenas porque estava tentando descobrir como fazer as coisas darem certo. Arya queria tanto acreditar nisso que não parou para questionar por que ele queria que ela ficasse sozinha com sua esposa. Ou por que essa conversa não podia esperar até amanhã. Ou por que ele estava tão calmo ao revelar um caso de 3 anos. Ela simplesmente entrou no carro e dirigiu até Collierville, com a arma carregada ainda no bolso da jaqueta, completamente esquecida na onda de otimismo desesperado que inundava seu peito. A viagem até Collierville levou 40 minutos por ruas desconhecidas. Arya seguiu o GPS por bairros que ficavam cada vez mais silenciosos e caros, até chegar ao Meridian Towers, um complexo de apartamentos de luxo, com gramados bem cuidados e iluminação decorativa. Ela deu 2 voltas no estacionamento sem conseguir ver os números dos prédios no escuro. Suas mãos tremiam no volante. Ela ligou para Marcus. "Estou nervosa. Podemos ir a algum lugar e conversar?" A voz dele era firme. "Não. Você queria falar com Catherine. Vamos falar com ela." Arya estacionou e ficou sentada no carro por vários minutos, tentando acalmar o coração acelerado. Ela estava usando a mesma jaqueta que havia vestido horas antes, quando saiu de Little Rock, planejando se matar. A arma ainda estava no bolso. Em seu estado de ansiedade, ela havia esquecido completamente que estava lá. Quando ela finalmente caminhou até o apartamento e bateu na porta, Catherine Wellington atendeu com um sorriso caloroso. Ela era mais velha do que Arya imaginava, pelas fotos nas redes sociais. Talvez na casa dos 40, com cabelos cor-de-mel e aquele tipo de aparência elegante que vem de visitas regulares ao salão de beleza e cuidados caros com a pele. Ela usava roupas confortáveis, calças de yoga e um suéter macio, o uniforme de alguém que relaxa em casa após um longo dia. "Arya, que surpresa!" Catherine a abraçou como se fossem velhas amigas, embora só tivessem se encontrado brevemente uma vez antes, em um evento da igreja. "Entre, entre!" O apartamento era lindo, decorado com o minimalismo de bom gosto de pessoas que podiam comprar qualidade em vez de quantidade. Arya sentou-se em uma extremidade de um sofá cinza macio, enquanto Catherine se acomodava na outra extremidade, cruzando as pernas como uma adolescente em uma festa do pijama. Elas conversaram sobre tênis. Catherine estava tentando voltar a praticar o esporte depois de anos afastada. E alguém mencionou que Arya jogava. A conversa foi agradável, fácil, completamente normal. Catherine ofereceu água, perguntou sobre sua viagem, comentou como era bom ter companhia, já que Marcus sempre trabalhava até tarde. 15 minutos se passaram. Depois, 20. Arya ficava olhando para a porta, esperando Marcus chegar e mudar tudo. Ela podia ouvir o celular de Catherine vibrando periodicamente. Podia ouvir ela ligando para Marcus, perguntando quando ele chegaria em casa, dizendo que tinha uma surpresa para ele. Quando Marcus finalmente entrou pela porta por volta das 10 horas, sua expressão era neutra. Não surpreso, não satisfeito, apenas indiferente. Catherine sorriu para ele.
Surpresa. Isso não é uma surpresa, disse Marcos, afrouxando a gravata. Achei que você tivesse biscoitos cetônicos para mim. Ele se virou para Arya com um tom severo na voz. O que você está fazendo aqui? Arya gaguejou a história que ele lhe havia pedido para contar. Ela estava em Memphis para uma conferência de trabalho e decidiu dar uma passada por lá. Marcos assentiu, entrando no jogo, e sentou-se na poltrona azul ao lado do sofá. Perto o suficiente de Arya para que ela pudesse tocá-lo, mas ele virou o corpo para longe dela, direcionando toda a sua atenção para a esposa. Eles conversaram amenidades por alguns minutos antes de Marcos oferecer uma bebida a Arya, um gole de bourbon. Ela aceitou, na esperança de que isso acalmasse seus nervos. Ao lhe entregar o copo, ele fez comentários sobre ela beber, sugerindo que talvez ela precisasse passar a noite ali, já que tinha vindo de carro de Little Rock e agora estava bebendo álcool. A esperança de Arya acendeu. Era isso. Ele estava conduzindo a conversa. Mas Marcos nunca fez contato visual com ela. Todos os comentários eram direcionados a Catherine ou ditos para a sala em geral. Ele mencionou a necessidade de tirar as roupas da cama de hóspedes se alguém fosse passar a noite. Ele fez perguntas perspicazes a Arya sobre onde ela estava hospedada em Memphis. Perguntas para as quais ela não tinha boas respostas, porque não deveria estar lá. Um Airbnb, ela finalmente disse, no centro da cidade. Catherine perguntou qual. Arya não tinha resposta. A conversa morreu. 20 minutos se tornaram 30. Marcos continuou falando sobre tudo, exceto sobre o que deveriam estar falando. Arya percebeu com horror crescente que ele nunca tinha planejado contar nada a Catherine. Ele mentiu para trazê-la até ali, ou mudou de ideia, ou talvez tudo isso fosse um jogo cruel, cujas regras ela não entendia. Eu devo ir, anunciou Arya de repente, levantando-se. O copo de bourbon tremia em sua mão. Catherine também se levantou imediatamente, assumindo o papel de anfitriã graciosa. Oh, tenha cuidado ao dirigir. Cuidado com a polícia, especialmente se você bebeu. Marcos se levantou, mas não se moveu em direção a Arya. Ela olhou para ele desesperadamente. Você pode me acompanhar até a porta? Não, ele disse simplesmente. Tab vai fazer isso. A rejeição caiu como um golpe físico. Mesmo isso, mesmo a cortesia básica de acompanhá-la até o carro, ele não lhe daria. Depois que ela dirigiu 3 horas, depois que ela se sentou com a esposa dele fingindo que tudo estava normal, depois de 3 anos largando tudo sempre que ele ligava. Catherine abriu a porta e saiu para o corredor. Arya enfiou a mão no bolso do casaco para pegar as chaves do carro, seus dedos fechando-se em torno do metal frio. Não eram as chaves, era a arma. Sua próxima lembrança clara era estar na cozinha dos Wellington com a arma na mão. Entre enfiar a mão no bolso e ficar na cozinha, havia apenas escuridão. Apenas o som de Catherine gritando e Marcos dizendo o nome dela uma última vez antes de tudo ficar em silêncio. 2 tiros. Depois, um terceiro. Em seguida, as sirenes da polícia se aproximando. Arya não correu. Ela apenas ficou ali parada, segurando a arma, olhando para o que tinha feito, finalmente compreendendo que alguns tipos de dor não acabam quando você quer. Às vezes, elas apenas se transferem para outra pessoa. Os primeiros policiais que entraram pela porta encontraram Catherine Wellington rastejando em direção ao corredor, com sangue escorrendo pelo rosto, tentando alcançar seu telefone. Marcos estava imóvel no chão da sala, com 3 ferimentos de bala no peito e no abdômen. Arya estava parada na porta da cozinha, a 9mm pendurada frouxamente em sua mão direita, os olhos fixos em algo que ninguém mais podia ver. Abaixe a arma, agora! A ordem foi dada de forma brusca e urgente, mas Arya se movia em câmera lenta, como se estivesse debaixo d'água.
Ela colocou a arma sobre a bancada da cozinha com precisão cuidadosa e, em seguida, levantou as mãos acima da cabeça. Quando a empurraram para o chão e algemaram seus pulsos atrás das costas, ela não resistiu. Apenas continuou sussurrando a mesma coisa repetidamente. Eu deveria ter feito isso comigo mesma. Eu deveria ter feito isso comigo mesma. Os paramédicos trabalhavam freneticamente em Marcus enquanto a polícia isolava o local, mas todos naquele apartamento sabiam que ele já estava morto. As balas haviam perfurado órgãos vitais e ele havia perdido muito sangue muito rapidamente. Ele foi declarado morto às 10h47, menos de 30 minutos depois que Arya bateu à sua porta. Catherine sobreviveu, embora a bala que raspou seu crânio tenha lhe causado perda auditiva permanente no ouvido esquerdo e memórias traumáticas que exigiriam anos de terapia para serem processadas. Em seu depoimento à polícia naquela noite, dado de uma cama de hospital enquanto os médicos suturavam o ferimento em sua cabeça, ela descreveu uma noite normal que se transformou em um pesadelo sem aviso prévio. Estávamos acompanhando-a até a saída, disse Catherine com a voz trêmula. Ela estava indo embora. Marcus se despediu dela. Então ela simplesmente sacou uma arma e começou a atirar. A investigação avançou rapidamente. Os detetives encontraram o carro de Arya no estacionamento, com a bagagem ainda no porta-malas, como se ela estivesse planejando uma viagem. Dentro do veículo, descobriram o recibo da loja de armas em Sherwood, comprado poucas horas antes. Seu celular revelou as mensagens de texto desesperadas para Marcus. A carta de suicídio salva em seus rascunhos e o histórico do GPS mostrando sua rota de Little Rock a Memphis. Mas eles também encontraram outra coisa. Anos de mensagens de texto entre Arya e Marcus, milhares de trocas que pintaram um quadro muito diferente daquele que Catherine vinha vivendo. Reservas de hotel, transações no Venmo, fotos, discussões sobre suas outras mulheres, suas promessas de ir embora, seus constantes afastamentos e reconciliações. Evidências de um relacionamento que consumia toda a vida de Arya, enquanto Marcus o tratava como um hobby. Arya foi acusada de homicídio doloso, tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo. Sua fiança foi fixada em $2 milhões, uma quantia que ela não tinha como pagar. Ela ficou presa na cadeia do condado de Shelby pelos 6 anos seguintes, enquanto seu caso se arrastava pelo sistema judicial, atrasado pela Covid, por mudanças de advogados e pelo grande acúmulo de processos no sistema judicial do Tennessee. A teoria da acusação era direta. Este foi um crime de vingança e obsessão. Arya Stevens havia se tornado tão obcecada por Marcus Wellington que, quando ele tentou terminar o caso, ela enlouqueceu. Ela dirigiu até Memphis com uma arma que havia comprado naquele mesmo dia. Ela manipulou Marcus para entrar em sua casa. Quando percebeu que ele realmente havia escolhido sua esposa em vez dela, ela o executou na frente da esposa como punição. Este foi um homicídio premeditado, puro e simples. A defesa contou uma história diferente. Arya Stevens havia sido preparada e explorada por um homem em posição de poder que se apresentou como mentor antes de transformá-la em amante. Marcus Wellington a isolou sistematicamente, tornou-a financeiramente dependente dele e usou manipulação emocional para mantê-la presa em um relacionamento que estava destruindo sua saúde mental. No dia 4 de abril, depois que ele a agrediu fisicamente e a descartou por mensagem de texto, Arya chegou ao limite. Ela comprou uma arma para se matar, não para matá-lo. Quando foi a Memphis, foi para se despedir, para encerrar o relacionamento, para entender por que ele tinha feito isso com ela. O tiroteio foi um episódio dissociativo, desencadeado pela rejeição final dele, não uma execução calculada.
Ambos os lados se prepararam para um julgamento que forçaria o júri a responder a uma pergunta impossível: onde termina a vitimização e começa a responsabilidade? O caso atraiu significativa atenção da mídia, particularmente em comunidades religiosas. Marcos era respeitado nos círculos da igreja, conhecido como um doador generoso e voluntário ativo. A revelação de que ele vivia uma vida dupla, mantendo vários casos enquanto se apresentava como um marido dedicado, abalou a fé de muitas pessoas nas instituições em que confiavam. As redes sociais se dividiram em campos previsíveis. Alguns viam Aria como uma destruidora de lares que recebeu exatamente o que merecia quando Marcos escolheu sua esposa. Outros a viam como um exemplo de advertência sobre o que acontece quando homens poderosos se aproveitam de mulheres vulneráveis. A verdade, como sempre, era mais complicada do que qualquer uma das narrativas permitia. Em novembro de 2025, 6 anos e meio após aquela noite de abril, o julgamento finalmente começou. A acusação trouxe caixas de provas. A defesa reuniu testemunhas especializadas em controle coercitivo e respostas a traumas. Catherine Wellington se preparou para testemunhar sobre a noite em que seu marido morreu em seus braços. E Aria Stevens, agora com 35 anos, se preparou para subir ao banco das testemunhas em sua própria defesa, para contar a um júri de estranhos sobre a pior coisa que já havia feito e implorar que eles entendessem o motivo. O tribunal estava lotado no dia da abertura. Jornalistas ocupavam as fileiras de trás. A família de Marcos sentou-se de um lado, a de Aria do outro. Catherine Wellington sentou-se na frente, sua mão instintivamente tocando a cicatriz escondida sob o cabelo. Aria sentou-se à mesa da defesa com roupas que seu advogado havia cuidadosamente selecionado para fazê-la parecer simpática, mas não manipuladora. Ela havia perdido peso durante seus anos na prisão, e seu rosto exibia a aparência exausta de alguém que havia parado de dormir bem há muito tempo. A questão que pairava sobre tudo era simples: o júri veria uma assassina ou uma vítima que finalmente havia se quebrado. O tribunal ficou em silêncio quando Aria Stevens subiu ao banco das testemunhas no quarto dia do julgamento. Ela usava um vestido azul marinho e maquiagem mínima, com as mãos cruzadas no colo para evitar que tremessem. Sua advogada, Rebecca Morrison, aproximou-se com a delicadeza cuidadosa de alguém lidando com algo frágil. Aria, você pode contar ao júri sobre seu estado mental em 4 de abril de 2019? A voz de Aria mal passava de um sussurro. Eu não estava em meu estado normal. Eu lutava contra a depressão há mais de 20 anos, mas naquele dia, depois que Marcos terminou tudo por mensagem de texto, eu simplesmente desabei. Escrevi uma carta de suicídio. Comprei uma arma. Eu ia dirigir até um parque e acabar com minha vida. E por que você não fez isso? Porque vi a saída para Memphis e pensei que, se pudesse vê-lo mais uma vez, se pudesse entender por que ele agiu daquela maneira, talvez a dor fizesse sentido. Eu não estava pensando claramente. Eu não estava pensando em nada. Morrison a conduziu por todo o relacionamento, o caso que havia começado como mentoria, a dependência financeira que Marcos havia criado, o abuso emocional que havia se intensificado ao longo de 3 anos. Aria descreveu o encontro sexual violento em março, a maneira como Marcos agarrou seu cabelo e bateu em seu rosto enquanto se impunha a ela. Vários jurados visivelmente se encolheram. Quando você foi ao apartamento naquela noite, você tinha a intenção de machucar alguém? Não, nunca. Marcos me disse que iríamos contar a Catherine sobre nosso relacionamento, que finalmente seríamos honestos. Eu tive esperança pela primeira vez em semanas. Você sabia que tinha uma arma no bolso? Não conscientemente. Eu tinha colocado aquele casaco horas antes, quando planejava me matar. Quando cheguei a Memphis, já tinha esquecido que ela estava lá. O que você lembra sobre o tiroteio?
A compostura de Aria finalmente se quebrou. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela lutava para falar. Lembro-me de pegar minhas chaves. Lembro-me de Marcos se recusar a me acompanhar até a porta e Catherine abrir a porta. Depois, nada mais. A próxima coisa de que me lembro é estar na cozinha deles com a arma na mão e Marcos no chão. E eu não conseguia entender como tinha chegado lá. O interrogatório da promotora foi brutal. Jessica Chen era uma advogada veterana, conhecida por seu estilo agressivo, e não mostrou piedade por Aria. Senhora Stevens, você dirigiu 2 horas e meia com uma arma carregada até a casa de um homem casado com quem estava tendo um caso, correto? Eu dirigi até Memphis, sim, mas não estava pensando na arma. Você comprou essa arma poucas horas antes, especificamente porque disse que precisava de uma. Onde estava a arma que você já possuía? Marcos atirou de mim em março, quando tentei me machucar. Então você sabia que precisava de uma arma e saiu para comprar uma. Para mim, isso parece planejamento. Você planejou ir a Memphis, planejou ver Marcos e levou uma arma. Isso é premeditação, não é? Não, eu ia usá-la em mim mesma, não nele. Chen mostrou os registros telefônicos de Aria. Você ligou várias vezes para Marcos do estacionamento. Você ficou sentada no carro em frente ao prédio dele. Você não estava em um estado dissociativo naquele momento, estava? Você estava esperando, planejando o momento certo. Eu estava nervosa. Queria ir embora, mas ele me disse para entrar. Você poderia ter ido embora a qualquer momento. Você escolheu entrar. Você escolheu ficar por 40 minutos. Você escolheu puxar o gatilho, não foi? A voz de Aria baixou para um sussurro. Eu o amava. Nunca quis machucá-lo. Você o amava tanto que atirou nele 3 vezes e o deixou morrer no chão da sala enquanto a esposa dele assistia. Isso não é amor, senhorita Stevens. Isso é assassinato. As alegações finais se estenderam por um dia inteiro. A acusação pintou Aria como uma mulher calculista que se convenceu de que merecia um homem casado e o matou quando não conseguiu tê-lo. A defesa a retratou como vítima de anos de abuso psicológico, que sofreu um colapso da realidade induzido por trauma. O júri deliberou por 18 horas, ao longo de 3 dias. Quando finalmente voltaram ao tribunal, nenhum deles olhou para Aria e a mão de seu advogado apertou seu braço. Pela acusação de homicídio doloso, qual é o veredicto? Consideramos a ré culpada de homicídio culposo. A mãe de Aria soluçava na galeria. Catherine Wellington fechou os olhos e exalou lentamente. Aria não demonstrou nenhuma reação, como se tivesse saído do próprio corpo novamente e estivesse assistindo de algum lugar distante. Pela acusação de tentativa de homicídio? Inocente. Pela acusação de porte ilegal de arma de fogo? Culpada. O júri havia encontrado um meio termo. Eles não acreditavam que Aria tivesse planejado matar Marcos quando deixou Little Rock, mas acreditavam que ela havia feito uma escolha naquela porta, uma decisão consciente de puxar o gatilho. Eles acreditavam que ela tinha a intenção de ferir Marcos, mas não Catherine. Eles acreditavam que seu sofrimento era real, mas que esse sofrimento não apagava o que ela havia feito. Na sentença, 2 meses depois, Aria recebeu 25 anos por homicídio doloso e 3 anos pela acusação de porte ilegal de arma, a serem cumpridos simultaneamente. Com bom comportamento, ela teria direito à liberdade condicional em 15 anos. Ela teria 50 anos. Catherine Wellington fez uma declaração de impacto à vítima que deixou o tribunal em lágrimas. Ela falou sobre o marido que havia perdido, o trauma que ainda carregava, o som de tiros que ouvia enquanto dormia. Mas ela também reconheceu a complexidade do que Marcos havia feito, as mentiras que ele contou, as vidas que ele destruiu. Ela não perdoou Aria, mas entendeu que não havia heróis nessa história, apenas vários graus de destruição.
Arya falou por último, com a voz firme pela primeira vez desde o início do julgamento. Não posso desfazer o que fiz. Não posso trazer Marcos de volta, nem apagar a dor de Catherine. Carregarei essa culpa pelo resto da minha vida. Tudo o que posso dizer é que sinto muito e espero um dia me tornar alguém que nunca mais faça isso. Enquanto os policiais a levavam algemada para fora do tribunal, Arya olhou para trás uma vez para sua família. Sua irmã estava chorando. Seus filhos não olhavam nos olhos dela. Ela queria que Marcos sentisse sua dor, mas em vez disso, apenas criou mais dor, espalhando-a para todos que ela amava. A história que começou com uma promessa de ajuda e terminou em um apartamento de luxo com 3 tiros acompanharia todos os envolvidos pelo resto de suas vidas. Um conto de advertência sobre as consequências devastadoras quando poder, manipulação e desespero colidem.